Tá na rua, nas esquinas, na boca do povo. Onde o PT governa, dá certo. Deputado Jair Bolsonaro, do PSC. Nesse dia de glória para o povo brasileiro, tem um nome que entrará para a história nessa data, pela forma como conduziu os trabalhos nessa casa, pela forma como conduziu os trabalhos nessa casa. Conduziu. Parabéns, presidente Eduardo Cunha. Como vota, deputado? Perderam em 64, perderam agora em 2016, pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve, contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o Foro de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Como vota, deputado? Pelo Exército de Caxias, pelas nossas Forças Armadas, por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim. Jair Bolsonaro, PSC do Rio de Janeiro. Do Brasil, seção do Rio de Janeiro, pediu a cassação do mandato do deputado Jair Bolsonaro, do PSC do Rio. Na votação do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff na Câmara, Bolsonaro homenageou o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. A ordem afirma que Ustra é um notório torturador declarado e condenado pela justiça brasileira. E por isso, além da quebra de decoro, quer que Bolsonaro responda também na justiça por apologia à tortura. Ustra foi condenado na área civil a pagar indenização por danos morais por tortura. Na área criminal, o processo foi suspenso porque o Supremo Tribunal Federal ainda precisa decidir se ações sobre tortura podem ou não podem seguir na justiça. O relatório final da Comissão Nacional da Verdade afirma que Ustra cometeu crimes de tortura e execuções. Em nota, o deputado Jair Bolsonaro contestou a existência de condenação contra o coronel Ustra pelo crime de tortura e, por isso, não considera que tenha havido homenagem a qualquer torturador. Mais uma vez, não me dão 10 segundos que sejam para explicar o ocorrido. Não existe qualquer condenação civil ou criminal transitada em julgado contra o então coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Este herói lutou contra aqueles que queriam impor a ditadura do proletariado em nosso país. Nós não vivemos hoje no regime cubano graças a homem como Carlos Alberto Brilhante Ustra. Quero dizer aos senhores que na primeira quinzena de 1970, o terrorismo aumentava cada vez mais. Os órgãos policiais, assim, surpreendidos, estavam despreparados para enfrentar as ações terroristas. Quando cheguei com um major, vindo da Escola de Estado-Maior, transferido para São Paulo, no início de 1970, os terroristas já haviam assaltado mais de 300 bancos e carros fortes, encaminhado mais de 300 militantes para cursos em Cuba e na China, cursos de terrorismo. Convém ressaltar que muitos desses militantes foram enviados para a China em pleno governo democrático de Jânio Quadros, em 1962, e já foram enviados preparados para a guerrilha que se preparava no Brasil. Eles já haviam atacado quartéis e roubado armas. Tinham incendiado várias radiopatrulhas, explodindo dezenas de bombas, sendo a mais significativa a colocada no aeroporto de Guararapes,
é Recife, que ocasionou 2 mortes e 13 feridos graves. Já tinham feito um atentado ao quartel-general do 2º Exército, onde morreu o soldado Mário Cosel Filho, e ficaram feridos 5 soldados e um coronel, além de causar grandes danos às instalações militares. Haviam assassinado 66 pessoas, sendo 20 policiais militares, 7 militares, 7 policiais civis, 10 guardas de segurança e 22 civis. E já haviam sequestrado 3 diplomatas estrangeiros e um destacamento de operações de informações, o DOI. Sendo esse DOI um órgão de informações e de combate às organizações terroristas, eram os homens prontos para o combate, cumprindo ordens diretas do comandante do 2º Exército. Eu era um agente do Estado, comandante de uma unidade militar dentro da cadeia de comando. Durante o meu comando, nunca fui punido, nunca fui repreendido, recebi os melhores elogios da minha vida militar e recebi a mais alta condecoração outorgada pelo Exército Brasileiro em tempo de paz, a medalha do pacificador com palma com a roseta, estando aqui com muito orgulho. Isso só é distribuído àqueles que cumpriram com o seu dever com risco de vida, como foi não só o meu caso, mas como o caso da minha mulher e o caso das minhas filhas, que também tiveram risco de vida. Por tudo isso, eu recebi a mais alta condecoração concedida pelo Exército Brasileiro. E com muito orgulho, eu digo aos senhores que cumpri a minha missão. Desejo ressaltar para os senhores todos que em todas as organizações terroristas, todas elas, e mais de 40 eram elas, em todos os seus estatutos, os seus programas, está lá escrito claramente: o objetivo final era a implantação de uma ditadura do proletariado, do comunismo. O objetivo intermediário era a luta contra os militares, derrubar os militares e implantar o comunismo. Isso está lá escrito. E isso isso consta em todas as organizações, inclusive nas 4 organizações terroristas que a nossa atual presidente da República, hoje está lá na presidência da República, ela pertenceu a 4 organizações terroristas que tinham no seu programa isso, implantar o comunismo no Brasil. Então nós estávamos cientes de que nós estávamos lutando para preservar a democracia. Nós estávamos lutando contra o comunismo. Nós estávamos lutando para, como disse Hélio Gaspari, isso aqui não se transformasse num enorme cubão. Se não fosse a nossa luta, se nós não nos tivéssemos derrotado, hoje eu não estaria aqui porque eu já tinha ido para o paredão. Hoje não existiria democracia nesse país. Os senhores estariam sob um regime comunista tipo Fidel Castro. Mas eu estou aqui porque nós vencemos, nós lutamos pela democracia. Os nossos inimigos, os terroristas, foram eleitos pelo voto dentro da democracia que nós preservamos, e por isso, dentro da democracia, eu estou aqui nesse momento. Isso é que eu quero deixar muito claro. Então, o objetivo principal da luta armada, meus senhores, não foi combate à ditadura, não, senhores. O objetivo principal foi a implantação do comunismo. Quero dizer aos senhores que eu agi com consciência, que eu agi com tranquilidade. Eu nunca como é que se diz, ocultei cadáver,
No momento, estou sendo acusado de sequestro por 40 anos de um homem que vive comigo, que eu não sei quem é, de um homem que eu nunca vi, que eu cometi junto com um delegado que eu nunca conheci, e que eu sequestrei e eu nunca vi esse homem. E esse homem está comigo há 40 anos, eu não sei onde ele está, mas estou sendo processado por ocultação de cadáver. É apontado como chefe de homens que praticaram atos tais como apossar-se no dinheiro e nos bens das pessoas que eram presas, estupraram e introduziram objetos nos órgãos sexuais das mulheres presas. Diz também que isso jamais aconteceu, porque o senhor jamais permitiria. O senhor tinha ciência das atividades dos seus subordinados, ou era possível que eles estivessem agindo à sua inteira revelia, desrespeitando os seus comandos? O comandante é o responsável por tudo que a sua tropa faz ou deixa de fazer. Eu era o comandante da unidade. Nunca aconteceu isso. É mentira. Nunca, nunca, nunca ninguém foi estuprado lá dentro daquele órgão. Eu digo isso em nome de Deus. É verdade que eu estou falando. O DOI de São Paulo possuía centros clandestinos de prisão e tortura? Não, nunca teve centro clandestino sob tortura. Nunca teve. Se alguém disser que teve, eu não tive conhecimento e nenhum subordinado meu que eu saiba disso. Há uma acusação infundada, mentirosa, sobre a Fazenda 31 de Março, do senhor Fagundes. Foram lá reviraram a fazenda do homem toda, atrás de cadáver, não encontraram nada, não tinha nada. Era um pobre coitado lá que tinha 3 caminhões que fazia transporte para Telesco e inventaram isso porque ele teve a coragem de botar o nome 31 de Março no sítio dele. Olha, eu disse que não ia falar, mas não me contém. Esse rapaz aí, quando foi morto nessa rua, foi atropelado, ele estava num ponto, foi atropelado por um caminhão, um motorista, que eu nem sei quando foi depor no DOP, foi depor em tudo lá. E agora vem dizer isso aí, eu não tenho mais nada, só tenho que dizer, ele morreu lá, ficou lá, foi posto no caminhão. A gente ia contratar um caminhão com um motorista, que a gente não sabe quem é, para matar e fugir dali. Não é possível, isso não tem coincidência nenhuma. E outra coisa, queriam que a gente fizesse perícia ali na hora. Como é que a gente ia fazer perícia? O ponto que eu não era coberto, eles vinham com uma turma de cobertura, homens meus foram fuzilados, quando estavam guardando o corpo para fazer a perícia. Daí veio a ordem, não se fala mais perícia, porque nós estamos morrendo. Vinha a equipe de segurança deles, que davam cobertura no ponto, e nos fuzilavam. Então a ordem era essa: morreu, retira o corpo, leva para o DOI e chama o Instituto Médico Legal. Isso é que era feito. Agora, esse moço aí foi morto por um caminhão às 10 da manhã, todo mundo viu, meu Deus do céu. O caminhão foi lá depor o motorista, não tinha nada conosco, não tinha nada com o DOI, eu acho que era lá de Santo André, de São Bernardo, não sei de onde. Como é que a gente ia fazer uma coisa dessa? Depoimento daqui, depoimento dali. Isso não corresponde à verdade. Eu abro esse homem, eu não vou mais responder mais. Chega. Canrobert contou que depois de presa, ela foi mandada do DOI de São Paulo para o DOI do Rio de Janeiro, onde teria sido torturada e estuprada com um cacetete, e depois devolvida ao DOI de São Paulo. Antônio Carlos assistiu a esse suplício? Se não, para qual centro clandestino ela foi mandada entre a prisão e a morte no falso tiroteio? E Sônia esteve em qual centro clandestino? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, isso tudo é mentira. Eu estava de férias já nessa época, não foi mandada para São Paulo, para Rio de Janeiro, coisa nenhuma. Ela morreu em tiroteio. O senhor sabe quem era Carlos de Calhudano? O senhor sabe quantos assassinatos ele cometeu? O senhor sabe o criminoso que ele era? E ela vivia junto com ele? Foram os dois presos, entraram num tiroteio e morreram. Como é que é o atestado de óbito dela dá? O que diz o atestado de óbito dela? Dizem que arrancaram o seio, dizem que furaram os olhos, mas me parece que o doutor Arishibata mostrou essa comissão, a foto dela que não tem seio arrancado, que não tem nada disso, só tinha 2 tiros na cabeça. Esse negócio de DOI do Rio de Janeiro, de DOI de tudo é invenção, é mentira. Isso não está na apostila. Primeira coisa, isso não está na apostila. Segunda coisa, já que o senhor está mostrando tanto cadáver aí, eu queria que o senhor mostrasse o cadáver do Mário Cosel Filho,
Eu queria que o senhor mostrasse o cadáver lá de Recife, dos que morreram. Eu queria que o senhor mostrasse o cadáver daquele mateiro que foi morto na frente dos pais e da mãe, onde primeiro cortaram as orelhas dele, depois cortaram um dedo dele, depois cortaram a faca. Eu queria que o senhor também mostrasse o cadáver deles para todo mundo aí o que aconteceu. O senhor devia mostrar o cadáver do Marco Castelo Filho. Eu estou inquirindo. Ah, bom, então tá certo. Então, meu senhor, eu não tenho mesmo mais nada a responder. Família de Joaquim de Alencar Seixas identifica o senhor como um dos torturadores e responsáveis pela sua morte. Essa eu vou responder pelo seguinte. Ivan Seixas, que é o filho dele, depois no jornal, que eu torturei, que eu invadi a casa dele, que eu prendi, que eu bati, que eu fiz o diabo a quatro. Nesse dia. Nesse dia, meu senhor, está lá o rádio, eu estava internado no hospital militar, está lá nos meus autos, está lá nas minhas alterações. Como é que eu estava internado e eu estava fazendo tudo isso? Mas eu vou lhe mostrar agora uma documentação que, por certo, não está no seu livro. E gostaria, então, que o senhor, se desfazendo deste escudo, me respondesse ao que eu vou lhe mostrar documentalmente. Se constitui no relatório de estatística do DOI-CODE, presos pelo DOI-CODE, segundo Exército, 1.713 pessoas. Em outubro foram presas mais 73 pessoas, total de 1.786 pessoas. Encaminhadas ao DOPS de São Paulo, 706. Encaminhadas a outros órgãos, 168, 169. Liberados, 772, 58, 830. Mortos dentro do DOI-CODE do segundo Exército em documentação secreta. Mortos dentro do DOI-CODE do segundo Exército. Mortos, documento oficial secreto. Mortos. 45 mortos. Aí temos um segundo item, por favor, não me interrompa. Eu não me interrompi, eu ouvi. E lá ele encaminhou para, de outros órgãos, lá ele encaminhou para o DOPS 289, encaminhou para outros órgãos 263. Mortos de pessoas que no DOI-CODE chegaram, recebidos de outros órgãos. Mortos, 3. Dezembro de 73, mortos, 47. Então, no período em que o senhor comandava o DOI-CODE, pessoas que lá estavam presas, sem nada, menosprezando os mais elementares direitos de investigação, defesa, lá dentro, 50 brasileiras e brasileiros foram mortos por divergir. Isso não está no seu livro. Tá, sim, senhor. Então eu gostaria de... Eu gostaria que o senhor dissesse... Deixa eu falar que eu vou contestar. Não, estou terminando. Então eu gostaria agora que o senhor... Aqui que eu vou contestar. Pode, claro que sim. Por favor. É todo o seu direito. Agora eu gostaria então que o senhor me dissesse... Está aí no meu livro, você procura aí. Não, gostaria que o senhor me dissesse. A página, então... Tem o meu livro na comissão? Eu não vi no seu livro, confesso que eu não vi. Esse documento secreto eu não vi no seu livro. Está no seu livro? Tá, sim, senhor. Documento esse- onde eu comento que o Jornal do Brasil, o Jornal de Brasília, publicou esse fato aí, e eu comento... Não, isso é um fato. porque- Isso não é um Não, fato. senhor, eu comento tudo isso. Esses Então- dados estão lá no meu livro. Eu não vi no seu livro esses O senhor dados, pode não não ter vi visto. esse documento secreto Se no seu alguém livro. tiver o meu livro aí, por favor. Mas o senhor então vai se negar A também. moça tem ali o livro. Mas se você explicar a morte de pessoas... Quero explicar para o senhor. pois Assim não. que o senhor me der o livro, eu vou explicar. Ah, bom. Moça, me faça um favor. Eu estou doido para explicar. Posso falar? Pode.
Bom, então, a respeito desse famoso documento encontrado, datado de setembro de 75, um documento confidencial, publicado pelo Correio Brasiliense de 17 de outubro de 2004, apresentava o seguinte: relatório de estatísticas do DOI-CODE do 2º Exército até 30 de setembro de 1975. Presos pelo DOI, 2.381. Encaminhados ao DOPS de São Paulo, 870. Encaminhados a outros órgãos, 193. Liberados, 1.261. Mortos, não é mortos dentro do DOI-CODE, como o senhor disse. Mortos, é diferente. Não é mortos dentro do DOI-CODE. Vou continuar, o senhor não me interrompa. Mortos, 47. Enviados para outros órgãos, 1. Recebidos de outros órgãos, 899. Encaminhados ao DOPS de São Paulo, 341. Encaminhados a outros órgãos, 220. Liberados 2, mortos 3. Elementos que prestaram informações e foram liberados, 3.419. Dados estatísticos acima constam do número de mortos, 47 mais 13 igual a 50. A imprensa, em manchetes, publicou. Agora prestem atenção, meus senhores. As manchetes em si são tendenciosas. Induzem o leitor a pensar que as mortes aconteceram dentro do DOI e não, na realidade, mortos em combate. Essa mesma imprensa deixou de publicar que no mesmo período, só em São Paulo, os terroristas mataram entre civis, policiais militares, 53 pessoas, Os dados estatísticos de uma tropa em combate, obrigatoriamente, tem que citar a quantidade de prisioneiros, de desaparecidos, de feridos e de mortos. Se o Exército omitisse o número de mortos, as manchetes provavelmente seriam: Exército esconde o número de mortos. Sempre admitimos que houve mortos. Desses mortos, 2, segundo minhas pesquisas, suicidaram-se no DOI. Vladimir Herzog e Manuel Filho, não no meu comando. No meu comando, meu senhor doutor Fantanes, ninguém foi morto lá dentro do DOI. Todos foram mortos em combate. E os que o senhor disse que foram mortos dentro do DOI não é verdade. Eles foram mortos pelo DOI, em combate. Fora, na rua, dentro do DOI, nenhum. Reputo, o senhor não está certo no que o senhor está dizendo, está aqui publicado. Não precisa se exaltar. Não estou exaltado, senhor, porque a mentira me revolta. Mas não é mentira. É mentira, sim, senhor. O senhor vai me desculpar? É mentira porque está aqui escrito. Dentro do DOI não houve nenhum. Não, eram uns anjinhos que estavam lá dentro que foram mortos? Não, senhor. Foram mortos de arma na mão, na rua. Sim. Ora, senhor, nós éramos órgãos de combate. Toda a situação de operações em qualquer exército no mundo faz seu relatório de mortes, desaparecidos, faz tudo. Isso é normal. Isso é normal. Nós éramos órgãos de combate. Apareceram 3 mortos depois. Apareceram. Esses mortos estão relatados no meu livro. Onde é que aconteceu? O senhor não quer acreditar. O senhor acha que eram santinhos que foram executados lá dentro. Não havia terrorismo naquela época. Meu senhor, doutor Fontana, pelo amor de Deus, doutor Fontana, eu agora não respondo mais nada para o senhor, porque o senhor, pelo amor de Deus, o senhor não está interpretando isso. Veja bem, Gilberto Natalini aqui depois. Gilberto Natalini diz, então, que o senhor bate pessoalmente nele, o despe, o põe de pé numa poça d'água, porque ele mentira diante do senhor no primeiro momento, pé numa poça d'água, bate-o com vara, lhe aplica os choques elétricos e o senhor obriga a declarar poesias, que ele escrevia poesias. O que o senhor diz desse fato? Eu não vou responder pelo seguinte fato.
Eu mandei uma carta aberta para o senhor Gilberto Natalini para responder várias perguntas sobre isso, como foi preso, quando não foi preso. Até hoje estou esperando a resposta dele e ele nunca me respondeu. Não tenho nada a responder. Então, já quem sabe para clarear, o senhor não se negaria a fazer uma cariação com ele, diante da Comissão Nacional da Verdade? Não faço a cariação com esse terrorista. Não faço! Eu não sou terrorista, viu, coronel? Terrorista é o senhor. Não. Terrorista é o senhor. Alzira, Edmundo, Francisco, José, Cidelino, Orlando, Nilson, Samuel. Edward, Major Alemão, assassinado por engano em 1968 numa emboscada para matar o militar que prendeu Che Guevara. Essas são apenas algumas das centenas de pessoas que morreram em decorrência da ação armada de grupos terroristas que pretendiam promover uma revolução socialista no Brasil nos moldes do regime implantado em Cuba. Esses grupos eram formados por pessoas que hoje fazem parte da política nacional. Entre eles, Dilma Havana Rousseff, integrante das organizações guerrilheiras Polop, Colina e VAR Palmares. Julho de 1968, Major Edward é assassinado com 10 tiros pelo Comando de Libertação Nacional após ser confundido com o captor de Che Guevara. Julho de 1968, Dilma Rousseff era uma das líderes mais ativas do Comando de Libertação Nacional. Qual o grau de envolvimento de Dilma nesse crime? A imprensa buscou obter essa informação, mas por determinação do Superior Tribunal Militar, o processo de Dilma, que antes era público, foi separado dos demais e trancado num cofre. Num vídeo de Hugo Chávez, onde uma mulher começa a sua apresentação, um plenário, uma plateia cheia, todos de blusa vermelha, e ela começa dizendo o seguinte: Hugo Chávez Frías. Mañana conversé, por cierto, con nuestra gran amiga, la ministra de la Casa Civil, la Presidencia de Brasil, nuestra buena amiga Dilma Rousseff, una gran compañera, una gran compatriota de esta patria grande. Ella fue ministra de Energía de Lula, una gran patriota sudamericana. Dilma Rousseff. Dilma Rousseff incluso viene de la línea dura. Dilma, creo que su esposo y ella participaban en aquellos movimientos. En una ocasión secuestraron a un embajador yanqui en Brasil. La conocí aquí, una reunión que hubo, me impresionó su claridad de concepto y su profundidad de aquella mujer y su pasión. Esta é a candidata a presidente da República com a ficha suja de sangue. Vários companheiros meus, várias pessoas que eu respeito, praticaram uma série de atividades, incluindo atividades armadas. O seu colega, Frank Martins, foi um dos mentores do sequestro do embaixador americano. O Bené vira pra mim e diz assim: vamos dar combate. Ele tá legal, acho que era o Cid que estava dirigindo. Ele virou e disse: então, na hora que passar, você acelera, ultrapassa, mas vamos frear, eu vou dar uma... você joga uma bomba, eu vou dar uma rajada de metralhadora. Ele não tinha noção da gravidade da situação no Brasil. Ele não estava muito tempo também no Brasil. Acho que ele estava um ano mais ou menos. Ele não tinha noção. Os relatos foram sendo feitos sobre posturas, etc. Foi algo que chocou. Ele ficou muito chocado. Se os caras não aceitassem a troca, nós executaríamos ou não o embaixador? Eu não tenho dúvida nenhuma. A decisão era de executar. Eu entendo perfeitamente os meus companheiros que foram condenados por ação armada. Mas lamentar a aprovação desse título para a ministra Dilma Rousseff, tanto pelo seu passado de ações terroristas, de participação no assalto ao cofre do então governador Adhemar de Barros, cujo dinheiro serviu para financiamento de guerrilhas, de ações terroristas nas ruas do nosso país. Eu, especificamente, tive uma participação armada. Posso votar a favor
dou homenagem a uma pessoa com o passado e com o presente de Dilma Rousseff. Quanto à questão da minha militância no Brasil, eu quero dizer para vocês que eu tenho o maior orgulho dela. Eu não renego nenhum dos atos daquele momento. E mais uma vez meu lamento pela aprovação de homenagem a uma terrorista como foi Dilma Rousseff. Então, meus companheiros, façam uma campanha por ficha limpa. A ficha da Dilma está suja de sangue, com sequestros, com execuções, com assassinatos, com toda a ordem de crime. Sem querer ofender ninguém, o bom candidato para ela, a vice, é o Fernandinho Beiramar. O que me motivou a escrever esse livro foi o seguinte. Na época de 60, na década de 70, o Brasil, infelizmente, sofreu um impacto de organizações terroristas que se formaram e que tinham como principal objetivo a tomada do poder e implantar aqui no país uma ditadura marxista, leninista, do tipo cubano. Isso já é provado, embora muitos neguem, mas a própria esquerda hoje reconhece isso como um fato verdadeiro. Eles estavam mandando pessoas para o exterior, para Cuba, para a China, para a Rússia, onde faziam curso de guerrilha. Cumprindo a lei da anistia, o exército, as Forças Armadas ficam quietas, mudas, caladas, mas eles começaram a contar essa história à moda deles. E eles foram muito inteligentes e foram formando, os formadores de opinião eram todos formados por eles, porque eles foram ocupando vagas nas universidades, no jornalismo. Só uma pergunta então, Coronel, toda a literatura da escola e toda a informação a nível escolar foram feitas por eles? Foram feitas por eles. O Brasil, olha, os professores nossos, houve agora recentemente uma pesquisa que eu estava vendo, os nossos professores, 82% deles são admiradores do Che Guevara. E eles, 30 são do Luiz Inácio Lula da Silva, do presidente, porque eles acham que o presidente é de direita. Imagina a senhora. Como é que estão os nossos formadores de opinião? O que é que eles têm na cabeça? Isso é até uma pesquisa recente agora, né? Agora, foi feito recentemente. Então, eles estão formando a cabeça da nossa juventude, fazendo uma lavagem cerebral com fatos que não são verdadeiros. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff.